Olá, boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição especial do programa Conexão Itajaí-Sul. Que bom que você está comigo e com o nobre vereador Afonso Arruda, aqui da Câmara de Vereadores de Itajaí, um programa imperdível feito para você nesta noite de domingo. Por isso, fique com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora você tem compromisso marcado comigo nessa próxima meia hora aqui pela TV Brasil Esperança, que recebe todos os domingos o programa Conexão Itajaí-Sul. Com muita alegria e satisfação, eu recebo pela primeira vez em 2015, nesse ano, em pleno mês de março, mês mais quente do ano para muitas pessoas, o ilustre e nobre vereador, líder do governo na Casa Legislativa de Itajaí, Nabor Afonso Arruda Coelho, ou como queira, vereador Afonso Arruda do PMDB. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite, Luciano. Para eles, boa noite, na verdade, né? Perfeito. Mas nós estamos aqui na luz do dia e eu vou explicar porque daqui a pouco a gente vai falar sobre, enquanto você nos assiste, nesse momento, programa gravado numa quarta-feira, dia 11 de março, Itajaí registrando aí, 376 casos de dengue confirmado. Creio que quando esse programa estiver indo ao ar, esse número já passou muito à frente, né, Afonso? Mas eu lhe fiz esse convite, vereador, até pelo fato do senhor hoje ser o representante da Casa Legislativa para falar sobre assuntos relacionados à dengue, juntamente com a agência de publicidade. A Câmara encabeçou em parceria com a Prefeitura, com entidades de classe, essa divulgação impactante. E daqui a pouco eu mostro aqui um cartaz que, se a pessoa não conseguir se colocar na foto dessa pessoa aqui, é porque ela não está muito preocupada com a dengue. Mas, Afonso, tu retornas ao Legislativo pelo terceiro ano consecutivo, sendo líder do governo, que com a tua experiência, diante de 20 vereadores, tens o aval do prefeito Jandir Bellini para defender, entre linhas, a Prefeitura, o Poder Executivo, porque nessas horas, o que vale mesmo é a competência, a experiência, o traquejo. Por isso que você foi designado e assume o papel de líder do governo mais uma vez, Afonso? Bom, vamos. Bom dia, Luciano. Bom boa dia. Noite para você que nos assiste neste domingo. Desempenhar esse papel da liderança do governo, eu já tinha concluído meus trabalhos em 2013, 2014. Exato. E tinha uma outra proposta de trabalho para 2015, 2016. Mas nós tivemos uma eleição da presidência da casa bastante conturbada e o prefeito pediu para mim encarecidamente que eu permanecesse na liderança do governo por mais um período, até que as coisas se acomodassem e os projetos para a cidade pudessem ser analisados e aprovados para que nós possamos continuar crescendo. Afonso, você como político de primeiro mandato, tem uma larga experiência pelo Executivo também. Deixa eu falar um pouquinho contigo sobre o reflexo da política que o Brasil vive. Vivemos um período muito conturbado, sem falar nomes e sigla partidária. O bolso do brasileiro, quando pesa, reflete na economia do país e na queixa do político. Com esse caso aí da Petrobras, Itajaí também foi atingido diretamente sobre isso. Será que a imagem do político, Afonso, não está se desgastando cada vez mais perante o que o brasileiro está vivendo? Vivenciar a experiência dentro da política partidária e dentro da política no momento atual do Brasil, Luciano, ele nos traz um grande desafio. A imagem do político é extremamente negativa. Os fatos acabam mostrando o que está ocorrendo com a classe política no Brasil. Nós vivemos um momento de mudança e entendo que é um grande desafio para quem está hoje dentro da política e para as pessoas que pensam em entrar para a política. E há uma mudança de contexto. Não há que se tratar mais no futuro do Brasil de política partidária, e sim de política pública. Porque o que ocorre hoje? As pessoas e os projetos surgem em torno de uma ou mais pessoas. E tem que ser ao contrário. As pessoas, elas têm que ser guinadas para dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável, de qualidade de vida, de
valorização social do ser humano. E para isso você tem que ter montado um projeto e agregar pessoas que tenham a mesma intenção de que esse projeto seja eficaz para o futuro do Brasil, para o futuro de Santa Catarina, para o futuro de Itajaí. Perde-se Então os há uma valores. mudança. Perde-se os valores. O que está ocorrendo, não, as pessoas dizem, partido A, B ou C. Não existe partido corrupto. Existem pessoas que praticam atos de corrupção. Então não é um problema do partido, é um problema das pessoas. Se um volume de pessoas se agregaram dentro de um partido com o mesmo intuito, mas são as pessoas, não são os partidos. Só que essa visão clássica de como se faz política, ela acabou. As pessoas não aceitam mais e eu me sinto como cidadão revoltado. Mas aí que eu pergunto, vereador Afonso Arruda, já que existe esse desgaste, o brasileiro está acordando, para muitos tarde, mas está acordando, né? Eu vi recentemente, e ainda bem que voltaram atrás e suspenderam. A Câmara dos Deputados aí aprovando benefícios, vereador, para suas esposas poderem ter o benefício de poder viajar para qualquer lugar desse mundo com o dinheiro do povo. Então eles pisaram na bola, tinha deputado comemorando. Não tem o que comemorar, nós temos que pensar num Brasil reto, ético, e por outro lado, tu vê leis desse jeito, é aí que cai também no desgaste. Luciano, é um absurdo. Em outro momento teria passado despercebido, porque há uma alienação das pessoas com os fatos que ocorrem dentro da política brasileira. O que se coloca de forma muito clara dentro do noticiário nacional, e nós temos uma imprensa livre e que consegue traduzir de forma muito clara o que está ocorrendo e permitindo que o cidadão tenha conhecimento dos fatos reais. Então nós passamos por um choque de gestão e que vai significar uma mudança dos paradigmas dentro do Brasil. A forma de fazer política, os objetivos traçados pelos governantes, a participação social dentro das decisões. Nós teremos uma mudança radical dentro da estrutura administrativa do Brasil, dentro da classe política. Haverá um verdadeiro expurgo nas próximas eleições. É uma mudança e nós hoje estar dentro como vereador me permite participar, mas também sofremos o revés da opinião pública com relação a isso. E isso é muito claro nas ruas. E as pessoas têm o direito e têm que se manifestarem. Será que vai mudar aquela frase, vereador Afonso, só que se usa em Jogos do Brasil, de Copa do Mundo, que eu sou brasileiro, me orgulho muito disso e não desisto nunca? Eu acho que o brasileiro, ele não pode mais, e tivemos um exemplo, viver de Copa, da expectativa da Olimpíada. Se nós queremos nos credenciar como uma nação importante no cenário internacional, nós temos que nos credenciar pela capacidade de trabalho, que é a nossa grande bandeira. O brasileiro é um lutador por natureza, mas precisa dizer que não existe janta de graça. Você tem que demonstrar a tua capacidade de trabalho para merecer esse direito. Então, é uma mudança, mas é uma mudança cultural que precisa ser implementada no Brasil, no sentido de dizer que se eu quero ter, eu tenho que produzir. Não existe... As nossas bolsas estão acabando, mas não é a bolsa do mercado de ações. São o Bolsa Família. Se criou uma falsa imagem do Brasil. E o brasileiro não é isso. O brasileiro que trabalha, que produz, ele quer ser respeitado como cidadão. Deixa eu mostrar aí, vereador Afonso, uma foto publicada, matéria de capa de um jornal em inglês, que mostra o Cristo Redentor despirocado, tomando voo sem rumo para lá e para cá, o Cristo Redentor. Claro, reflete na Olimpíada do ano que vem, mas de fato na economia e no cenário político que vivemos. Por Cristo Redentor estar despirocado, voando desse jeito, como diz a fotografia, o negócio não está fácil, vereador. Tem que lutar.
E você toca assim, essa imagem que está se passando lá fora do Brasil, que é um país sem rumo, sem controle e que se roubou bilhões e ninguém viu, que um gerente da Petrobras não é um diretor ou não é o presidente. Um gerente faz um acordo de delação onde ele vai devolver 100 milhões de dólares. Por favor. Essa é a imagem que o nosso país passa lá fora. Então, é isso que tem que ser mudado. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, de ser catarinense, de fazer parte da sociedade de Itajaí hoje e dizer que a nossa cidade é um exemplo. Nós vamos fazer e realizar a segunda etapa da Volvo Ocean Race Isso, vamos falar. em Itajaí, um evento internacional, o maior evento internacional que vai ser realizado em 2015 no Brasil e que vai ser organizado por nós, e o maior evento internacional gratuito. Nós temos Fórmula Indy, Não paga. nós temos Copa, nós temos Fórmula 1, mas tudo é pago. E muito caro para entrada na Fórmula 1. O cidadão não tem oportunidade de entrar, ele assiste pela TV. E nós vamos ter um evento que é considerado a Fórmula 1 dos mares, que recebeu 280 mil visitantes na última edição em Itajaí. Novamente aqui o circo vai estar, só que é gratuito, feito por itajaienses, organizado por itajaienses e que demonstrou a nossa capacidade de bem fazer. Então o itajaiense tem qualidades que são muito fortes, recebe muito bem o turista, mostra a nossa capacidade, nossas belezas naturais. Isso nos engrandece. Imagina um evento que de 3 a 19 de abril, Itajaí, tem a previsão ainda, o Alexandre estava falando que pode receber até 330, 350 mil visitantes. Somos a única cidade na América Latina e depois nas Américas, que compreende as 3 Américas, só Newport, Estados Unidos e Itajaí. É moral, né? Eu vou te dar um exemplo. Tem na matéria da Folha de Chega no mosquito. terça-feira, uma matéria a respeito à avaliação internacional, tratando de o número de visitantes nos eventos da Copa e das Olimpíadas dos outros países. Pequim recebeu na Copa 240 mil visitantes. A média varia de 200 a 280 mil. Isso. Então, isso é o exemplo. Itajaí recebeu, entraram no parque do evento, 280 mil pessoas. Essa é a nossa Stopover Itajaí, segunda vez que Itajaí cedia a regata Volvo Ocean Race. Considerada na etapa de 2012 a melhor parada da Volvo, e em comparação às outras paradas, nós somos o patinho feio. Vereador Afonso Arruda, rápido intervalo, na sequência vamos falar sobre esse problemão da dengue aqui em Itajaí, tá certo? Até já. Nós acreditamos que é possível mudar. Que a transformação começa nas pessoas. E que o conhecimento é fundamental para isso. Compartilhe conhecimento e faça acontecer. Univale, Universidade de verdade. Inscrições abertas. O compromisso de qualquer profissional da área veterinária é promover a saúde dos animais. É por isso que eu sempre recomendo alimentos Dalpet. Ela é uma linha completa para cães que possui ricos ingredientes. É fácil de perceber por que Dalpet é tão recomendada. Veja no verso da embalagem e compare as altas e ideais concentrações de proteínas com as outras marcas. Faça o teste com seu cão. Dalpet é de alta qualidade e você não paga mais por isso. Dalpet, à altura das grandes marcas, por um preço justo. Esta maçã vai viajar milhares de quilômetros. E para chegar fresquinha a outro lugar do planeta, vai passar por muitos caminhos. A infraestrutura e a tecnologia da Portonave ajudam isso a acontecer. Afinal, somos um terminal portuário privado que busca a cada dia a própria superação para entregar satisfação em todos os continentes.
O programa Conexão Itajaí tem o apoio e patrocínio da nossa Multimicro Informática. Um abraço especial para o Celso, que faz um trabalho belíssimo com relação à formatação de computadores em até 2 horas. Isso mesmo, eu disse 2 horas. Atendimento a domicílio. Informações pelo site www.tecnicodeinformaticaitajaí.com.br. Está aqui o telefone ou o WhatsApp do Celso, 9679-0449, tá certo? Também da Portonave, Porto de Navegantes, Univale, Universidade do Vale do Itajaí, Dalpet, seu amigo felino canino sempre saudável, Anfre, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí e também OCT, Assessoria Contábil. Você já declarou o seu Imposto de Renda 2015? Fique atento, OCT Assessoria Contábil, tá certo? Em novo endereço, Rua Antero Chaves, número 148, no Dom Bosco, tá certo? O telefone 3348-1997. Retornando para o segundo bloco do programa Conexão Itajaí para Itajaí região, recebendo hoje o vereador líder do governo na Câmara de Itajaí, vereador Afonso Arruda, do PMDB. Vereador Afonso, antes da gente falar da dengue, deixa eu falar sobre segurança. Eu sei que o senhor também tem uma preocupação com a cidade. Recentemente, a sua assessoria parlamentar esteve numa reunião do bairro Santa Regina, que acompanhou ali as reclamações, desde transporte coletivo, a situação em que o bairro vive com relação a algumas necessidades, desde um ponto de ônibus até uma roçada de um terreno. Eles falavam lá que o mais difícil eles conseguiram, mas o mais fácil eles necessitam. Eu sei que a prefeitura se esforça, mas o senhor vendo um ponto crucial, e eles falaram muito sobre a segurança, e o senhor, juntamente com a sua assessoria, lançou um exemplar de uma cartilha que o senhor está para divulgar em tempo, uma cartilha que fala sobre segurança residencial, e o próprio bairro Santa Regina já está de olho nela, aplicando com o trabalho do vizinho seguro ou coisa que o valha. A proposta é que isso se estenda por toda Itajaí. Está aqui a cartilha. Luciano, a proposta da cartilha são noções básicas de segurança. Na verdade, se faz um cola e copia, né? Nós buscamos com a nossa assessoria os exemplos que existem em outros estados, em outras cidades que deram certo, e como forma do cidadão cumprir, porque a segurança é direito de todos, mas é dever de todos, é responsabilidade de todos. E se o cidadão não fizer a sua parte, que é aquele olhar do passado, de um vizinho cuidar do outro, de olhar a casa do vizinho, eu vou viajar, vai lá no meu vizinho e peço, eu vou estar viajando, tu dá uma olhadinha na minha casa. O vizinho cuida das crianças. Então, esse olhar falta para a sociedade hoje. Eu entrei na minha casa, ergui meu muro, coloquei cerca elétrica e não estou mais preocupado com o que está acontecendo fora do meu muro. E o Santa Regina é um grande exemplo do que isso pode fazer em termos de mudança desses critérios. A partir do momento que mudou a visão dos moradores de Santa Regina, com a participação aí mais efetiva da Polícia Militar, do Conetran, por serem cobrados do que estava ocorrendo, eles acabaram mudando um panorama, melhorando, não conseguindo o resultado, porque hoje a segurança é um grande desafio da sociedade, e a falta de investimento ao longo dos anos pelo poder público, no sentido de melhorar os equipamentos, aumentar os contingentes, acabaram permitindo que a marginalidade crescesse em todos os locais. A droga é uma dificuldade que assola, é o grande mal do século, mas a mudança que foi feita no Santa Regina está dando resultado. Está dando resultado. O pontapé inicial. Nós queremos participar disso. Então, elaborar a cartilha, participar do vizinho solidário e buscar que haja uma resposta para as solicitações do bairro, de forma responsável e muito tranquila. As dificuldades hoje do Santa Regina, Portal 1, Portal 2 e os outros bairros, os outros loteamentos que irão surgir naquele entorno, precisa que seja feito por parte do poder público. Melhora no sentido de, foi feita agora a nova adutora, que vai resolver um problema deles, que era a questão da água. E a hora é agora, né? Agora os novos loteamentos que estão surgindo, todos eles terão que ser pavimentados. O que ocorre é que a nossa lei permitia que você fizesse um loteamento sem pavimentar. Isso mudou. Com a participação do Ministério Público e da sociedade,
Hoje os novos loteamentos, eles obrigam o loteador a pavimentar. Se vendia a ideia do que era um loteamento popular e por isso, para reduzir o custo do lote, deixava-se de fazer certas infraestruturas. Isso, na verdade, é utopia, porque o preço do terreno é o preço de um terreno no centro da cidade. E hoje são bairros que estão ficando muito bons, principalmente pelos moradores que melhoraram suas casas, Sim. investiram na sua vida, na sua qualidade de vida. Agora o poder público tem que fazer a sua parte. E aqui eu quero tirar o chapéu, porque uma associação de moradores do Santa Regina é um exemplo para Itajaí, muito bem organizada. Aí já nós temos uma mudança, viu, Luciano, que quando o cidadão fica pedindo de forma individual, ele não atinge o objetivo. Exatamente. E nós sempre discutimos isso, né? Você tem que se organizar e Pelo ter uma coletivo. pauta de pedidos, mas representando o coletivo. Porque daí o administrador público ele tem que cumprir o seu papel, ele tem que fazer. Só que tem que ter bom senso. Tudo que é feito pela prefeitura, o que paga é o dinheiro do contribuinte. Não existe outra fonte de receita. Infelizmente houve um engodo no ano passado, onde o governo federal ficou de transferir para a pavimentação deste bairro 20, 21, 22 milhões, que depois se transformaram em 18, se transformaram em 8 e acabaram se transformando em nada. Tá. Então, mas algumas das reivindicações já foram feitas, outras reivindicações nós vamos levar e ver a possibilidade de fazer, que são solicitações simples. Mas nesse meio tempo, Luciano, aquela região foi atendida por um posto de saúde, uma creche nova, um colégio de primeiro grau e agora está sendo construído um colégio de segundo grau. Exatamente. Então agora vai ser feito o campo de futebol, que era a reivindicação deles. Está sendo tratada a questão de instalar as câmeras de segurança na entrada do Santa Regina. Maravilha. E no Portal 1 e Portal 2. Nós estamos tratando dentro do programa Bem-te-Vi com a Polícia Militar. As dificuldades que tinha com relação a cabeamento foram solucionadas e em breve isso estará acontecendo. Pouco a pouco torna-se realidade. Vereador Afonso, Itajaí hoje é referência em Santa Catarina e no Brasil. Somos, vendo lá ó, a estrutura do porto, do terminal portuário, somos o número 1 no PIB do estado e 24º no Brasil, se não me falha a memória. Perfeito. Que bom que temos esse índice, né, positivo, mas por outro lado temos um índice negativo que é com relação à questão da dengue. Enquanto nos assiste, Itajaí hoje registra 376 casos confirmados da dengue. E o senhor vereador, representando o Legislativo nas comissões, acompanha dia a dia esse resultado, está atento à defesa civil, aos reclamos da sociedade. Onde é que isso vai parar, Afonso? Luciano, foi criado um comitê de crise pelo prefeito municipal e a Câmara, eu acabo representando a Câmara dentro desse comitê. Perfeito. E tem se trabalhado de forma a nós buscarmos soluções para minimizar o que está ocorrendo. Ocorre que a dengue ela tem início, meio e não tem fim. E se não houver uma mudança cultural no cidadão de Itajaí, com relação a hábitos de acumulador, né? Isso é uma questão cultural, nós vamos perder a batalha. Os exemplos que nós temos com relação aos municípios do interior de São Paulo, nós temos nesses primeiros 2 meses do ano, dos 650 municípios, nós temos 50 municípios que têm 44 mil infectados, com 32 óbitos neste período. Isso é um aumento de 670% em relação ao ano passado. E esses municípios vêm convivendo com a questão da dengue há 4 anos. Então eles já têm experiência, adotaram várias ações, mas a estiagem no interior de São Paulo, que agora vem com a fase das chuvas e calor intenso, ela fez com que o número de casos explodisse. Todos estão sendo tratados como uma questão epidêmica. E nós temos que nos preparar. Este é o primeiro ano que Itajaí, e não vai se resumir a Itajaí, nós teremos uma situação bastante complicada, porque nós temos um número de focos muito grande. Em Balneário Camboriú, Navegantes agora aparecendo, e alguns municípios não registram porque não tem estrutura para demonstrar o que está ocorrendo.
Então, casos de dengue são tratados como casos comuns de gripe. Se nós não tivermos, e assim, o comitê adotou ações, aumentou o contingente de funcionários na vigilância epidemiológica, mas de cada 10 residências visitadas, 3 residências ou estão fechadas ou o proprietário não permite a entrada do agente de endemia. Não dá, né, Afonso? E de cada 10 casos, 9 casos está na residência. Então, se cada um não fizer a sua parte, nós vamos perder a batalha. Bom, para finalizar, Afonso, parabéns aí à sua assessoria, juntamente com a agência que está fazendo o trabalho de divulgação da Câmara. Cartazes como esse são impactantes e mostram a realidade. Preocupa. Também foi elaborado pelo seu gabinete uma cartilha muito interessante, que é essa aqui, mas ela ainda está em aprovação, e esse questionário foi distribuído para 40 mil desses foram produzidos, distribuídos em escolas particulares e do município, e aos alunos levarem para suas casas, dialogarem com os pais, responderem e para ter uma noção básica de como é que está sendo a realidade na residência de cada pessoa. Luciano, nós buscamos atingir toda a rede municipal de ensino. E aí está 10 questionamentos que, se as pessoas fizerem esse checklist uma vez por semana, elas não terão foco de dengue na sua residência. E nós vamos estar cumprindo o nosso papel de combater os focos e os criadores do mosquito. Bom, pesando no bolso, deixa eu tirar minha carteira aqui, Afonso. Não tem dinheiro, porque se tiver, está na bolsa. Se o meu terreno tiver com complicações que gere algum indício que há foco de dengue e eu estou pouco ligando, para não falar outra coisa para a sociedade, vai pesar no bolso uma multa de quase R$ 2.800, né, Afonso? Luciano, foi aprovado na Câmara, segunda votação. Nós criamos uma legislação com a participação do Legislativo e da Procuradoria do município, uma legislação bastante moderna que trata terrenos baldios, pátios, ferro velhos, toda atividade comercial e residências que tenham locais que seja propício ao criador do mosquito. Isso nos permite entrar no recinto, intimar e notificar o proprietário para que ele cumpra o papel, sob pena de lacre dos estabelecimentos comerciais. A dengue mata. Então você e a água não podem ficar parados. Tem um prazo, né? Cumpra o seu papel. O prazo foi reduzido, o prazo máximo será 10 dias, sendo que pode reduzir para 48 horas nas situações emergenciais. Ou seja, quais são as situações emergenciais? Várias pessoas infectadas no entorno, as regiões mais críticas em Itajaí, o exemplo, bairro São Vicente, Cidade Nova. E Luciano, vou te dar um exemplo. Na Cidade Nova nós fizemos um mutirão de limpeza. Nós retiramos em 4 dias 550 toneladas de entulho. No entanto, nessa segunda-feira foi feita uma vistoria nos locais, nós tiraríamos tranquilamente mais 500 toneladas de entulho. Tranquilamente. Em Cordeiros foram tirados 169 caminhões de entulho em 4 dias. Eu estou vendo as fotos então, aí, o pessoal está vendo a fotografia. Nós queremos convocar a sociedade a cumprir o seu papel. A dengue é um caso seríssimo, precisa ser encarado de frente pela sociedade, porque quem vai pagar o preço somos nós. Agora é impactante a sua frase, que a dengue não tem começo, meio, mas não tem fim. Isso assusta. E assusta. Assusta mesmo. Afonso, obrigado pela entrevista, sucesso obrigado, a você, Luciano. Aos demais vereadores, faça o melhor pela sociedade de Itajaí. Obrigado às pessoas que nos acompanharam e desejar a todos um bom final de domingo, que tenha uma semana com muita saúde e cobre do seu vizinho, para que ele olhe o seu quintal, verifique o seu quintal. Vamos fazer a nossa parte, é a cidade que está pedindo. E vamos receber bem os visitantes durante a Volvo, porque é o nosso cartão de visita para que nós possamos continuar crescendo e nos desenvolvendo, oferecendo oportunidade para os itajaienses e para nossos filhos. Obrigado, boa noite. Sucesso, vereador Afonso. Obrigado a você, boa noite, grato pela audiência. Domingo que vem eu volto, se Deus quiser e Ele quer. Até lá.